finalmente eu voltei a ler. Oi gente, eu sou a Ju e hoje, depois de muito tempo, eu vou gravar um vídeo de leituras do mês pra vocês. E eu tô muito feliz comigo mesma, não pela quantidade de livros, mas por finalmente ter conseguido voltar a fazer algo que eu realmente amo muito. E eu comecei com Match Imperfeito. Esse livro é da editora Gutenberg e tem 360 páginas. E aqui a gente tem um romance com um pouquinho de comédia. É uma leitura simplesmente deliciosa. Nós temos dois personagens principais, a Dimpy e o Rishi. Eu não sei se a pronúncia do nome deles é assim, eles são indianos, tá? E a Dimpy, ela não quer de jeito nenhum se casar, ela quer estudar, ela quer ter a vida dela. Ela não consegue entender como alguém se submete a um casamento arranjado. Ela consegue convencer os pais dela que ela precisa fazer um curso muito importante na área que ela quer atuar e eles acabam permitindo que ela vá. Só que chegando lá, ela descobre que tem um cara, o Rishi, que eu não sei se a pronúncia é assim, que ele foi para esse mesmo curso para conhecer ela porque ele acredita que as famílias já se conversaram e que esse casamento vai ser algo que vai acontecer. Então, ele chega, já vai cumprimentar ela e ele percebe que ela nem estava sabendo de nada e que ela definitivamente não quer se envolver. E aí que tudo vai acontecer, né? Eles acabam conversando e se conhecendo. A gente já imagina mais ou menos o que vai acontecer, né? Mas ainda assim é uma delícia de ler, eu fiquei totalmente imersa. Os personagens são muito cativantes. O Rishi, ele é simplesmente perfeito, sério. É um personagem muito bem construído. A Dimpy é maravilhosa também, mas o Rishi, gente, muito amorzinho. E a gente conhece um pouquinho mais da cultura indiana, apesar dos dois serem americanos, né, eles terem nascido nos Estados Unidos, a gente acaba conhecendo muito da cultura porque os pais deles mantêm bastante a tradição. É uma delícia de leitura, recomendo muito pra vocês. E depois de ler um livro assim tão levinho, tão gostoso, eu decidi que eu queria um suspensinho. E vendo os stories do meu amigo Garoto de Papel, vou deixar o arroba dele aqui embaixo para vocês conhecerem, ele falando sobre esse livro, que é o Pines, do meu autor queridíssimo Blake Crouch, que é autor de Matéria Escura e Recursão. Então eu fiquei super curiosa, estava disponível no Kindle Unlimited, já coloquei no Kindle e já comecei a leitura. São 344 páginas e faz parte de uma trilogia, porém eu li sem saber que fazia parte de uma trilogia, achei que fosse um livro único, como os outros que eu já tinha lido do autor e amado. E nesse livro aqui, que já tem uma adaptação para uma série, tá? Tem 2 temporadas dessa série e eu estou ansiosíssima para assistir agora que eu já finalizei a leitura, apesar de não ter lido os outros 2, eu acho que já dá para assistir a série. Aqui a gente vai conhecer o agente Ethan Burke. E a história começa ele acordando ali numa floresta, sem saber quem ele é, assim, a memória dele tá bastante abalada, ele tá todo machucado. E ele sai ali da floresta, entra numa cidadezinha bem pequenininha que ele não reconhece nada ali, ele não consegue entender o que ele tá fazendo ali. E ele acaba sendo levado pro hospital porque ele passa mal e tudo mais. Chegando lá no hospital, ele começa a ter algumas memórias, ele lembra o nome dele, ele lembra que ele tem uma esposa e um filho, que ele é um agente federal e que ele estava indo para aquela cidadezinha para investigar o sumiço de 2 outros agentes e que ele acabou participando ali de um acidente, né? Um caminhão veio de encontro com um carro onde ele estava com um outro agente. Pois bem, essas são as memórias que ele tem. Aí ele acaba saindo ali do hospital, vai num bar, troca uma ideia com uma moça ali e ela dá um papel para ele, um bilhetinho, falando que é o endereço dela, se ele precisar de alguma coisa. A cidade é um pouco estranha, tem um clima meio tenso e o Ethan, ele já percebe isso. Como ele não consegue comprar um remédio numa farmácia, já que ele está sem carteira, sem celular, sem documento, nada, ele decide ir até a casa da moça do bar, né, pra ver se ela pode pelo menos dar um analgésico pra ele. Pra surpresa dele, quando ele chega lá, ele encontra o corpo de um dos agentes que ele estava indo fazer a investigação, né, pra descobrir o sumiço. E aquele corpo tem sinais de uma morte extremamente violenta. É aí que o Ethan tem certeza absoluta de que tem algo muito errado acontecendo naquela cidade. Eu gostei muito desse livro, achei uma leitura super rápida, super fluida e bastante envolvente, porém não favoritei como os outros 2 livros do autor. Talvez por conta de ser um primeiro livro e ter ali uma parte introdutória. Talvez se eu continuasse lendo as sequências mudaria um pouco a minha opinião, não sei dizer pra vocês. O 2º e 3º livro estão disponíveis no Unlimited, porém em inglês, tá? O único que tá em português é o Pines mesmo, que é esse primeiro livro. Você já leu esse livro e as continuações? Conta pra mim o que você achou. Terminando esse, eu já engatei a leitura de Susan Não Quer Saber do Amor, que foi um livro que eu amei muito.
E esse livro aqui já teve seus direitos vendidos, vai virar um filme com a Reese Witherspoon. E eu acredito que ano que vem, e é uma história maravilhosa. Susan tem 45 anos, um trabalho que ela tá ali tranquila, que ela gosta, um apartamento confortável, e ela tem um relacionamento com uma pessoa onde não há envolvimento sentimental. Durante 1 ou 2 dias na semana ela tem uma companhia, mas cada um segue sua vida sem nenhum tipo de desenvolvimento emocional, e isso há muitos anos. Porém, num determinado momento da vida dela, tudo vira de cabeça para baixo. A Susan engravida, claramente ela não planejava uma gravidez. A mãe dela acaba falecendo e ela precisa entrar numa disputa judicial com o irmão por conta da divisão da herança da mãe. E agora a Susan, que tem a sua vida extremamente organizada, que sabe tudo que vai acontecer, tem que lidar com situações totalmente inesperadas. Apesar da Susan ter uma personalidade, ter algumas atitudes que possam soar assim estranhas ou um pouco frias, eu me identifiquei extremamente com ela, sim, demais, muito, muito, muito. Eu achei ela uma personagem muito complexa, muito profunda, sabe? E o desenvolvimento dela durante todo o livro foi maravilhoso, conhecer as nuances dela, entender o porquê ela é do jeito que ela é, foi assim muito gostoso pra mim. E o livro ele intercala o presente, né, do que tá acontecendo agora com a Susan e alguns momentos do passado familiar dela, né, pra gente entendendo por que chega onde chegou. Tem um romance, porém um romance é ali um paninho de fundo da história. A história se concentra mesmo na Susan e no desenvolvimento pessoal dela mesma. Eu amei, estou muito ansiosa para assistir ao filme para ver como é que eles vão colocar a personalidade da Susan. Acho que a Reese é uma atriz que combina muito, inclusive, como eu já sabia que seria ela na adaptação, eu consegui durante a leitura facilmente ficar visualizando a Reese como Susan. Depois eu decidi ler mais um suspense, por indicação da Rê do Palavras Radioativas. Eu comecei a ler Força da Natureza e não consegui parar. Força da Natureza é um suspense também, tem 416 páginas, esse eu li em e-book também. E aqui nessa história a gente vai ter como cenário uma cordilheira na Austrália, né, um lugar assim, uma floresta mesmo, onde uma empresa manda alguns funcionários para fazer um retiro corporativo. São 2 grupos, um grupo de homens e um grupo de mulheres, com 5 pessoas em cada grupo, que eles vão fazer durante alguns dias, de quinta a domingo de manhã, uma trilha, eles vão acampar. Tudo isso é feito para melhorar o relacionamento, a comunicação, desenvolver algumas habilidades. Isso é bastante comum em alguns países aqui no Brasil, nunca ouvi falar nada disso, mas em outros países é bastante comum. E ao final desse período, né, desse retiro, o grupo de homens volta e o grupo de mulheres volta com apenas 4 mulheres. Uma delas está desaparecida. E o que a gente vai acompanhar então é a investigação desse caso, né? O que aconteceu com essa mulher, por que ela está desaparecida. E vamos ver o passado também do que estava acontecendo ali com as mulheres desde o momento que elas entram ali naquela mata. E é um livro que com certeza vai te manter ali preso na história, extremamente interessado em saber o que aconteceu com a Alice. Tem diversos detalhes ali da história que a autora vai jogando e tudo vai fazendo muito sentido, eu simplesmente amei. Para finalizar as leituras concluídas do mês de setembro, eu li o conto Meia-Noite em Paris. Tem 97 páginas, um livro que viria antes do primeiro livro da série Nova York com Amor, onde a gente vai conhecer a história da Matilda e do Chase. A Matilda, ela aparece ali no primeiro livro e eu fiquei bastante curiosa para saber o que tinha acontecido com ela, como que ela tinha encontrado o Chase, né? A gente só fica sabendo, conhece um pouquinho ela muito rapidamente, depois fica sabendo que ela tá com esse cara, e aí a autora então presenteou os fãs com esse conto maravilhoso, eu amei. Bem rapidinho, bem curtinho. Obviamente não tem um desenvolvimento muito grande, mas ainda assim deu para conhecer um pouquinho sobre cada personagem e entender como eles se apaixonaram. E teve uma leitura que eu não consegui finalizar ainda, que confesso para vocês está sendo mais difícil do que eu imaginei que seria, porque eu ainda não me envolvi totalmente com a história. E é Duna, sério gente, eu sei que muitos de vocês já leram, muitos de vocês já me disseram que amaram. A gente tá fazendo a leitura coletiva dele, a gente prolongou a data até o dia 10, né, eu e a Glau do blog Mais Que Livros. Eu não estou achando um livro ruim, mas não estou achando um livro fluido como eu gostaria que ele fosse. Mas vou insistir, vou finalizar, vou fazer a leitura até o final, porque eu realmente quero muito saber o que acontece e quero me preparar para o filme, né, que vem aí no mês que vem.
exemplo. Eu tô muito feliz com esse mês, com as leituras. Foram todas as leituras que eu gostei. Não teve nenhum livro que eu falei, ai meu Deus, que livro chato. Eu tô sempre conversando sobre leituras com vocês lá no Instagram, então se você ainda não me segue, vou deixar o meu arroba aqui, é @julianasutti. Vai lá, eu mostro meu dia a dia, mostro bem, que eu sei que vocês amam, toda vez que ele aparece é sucesso. Mostro minhas leituras, a gente faz enquete, então se você ainda não me segue, vai lá. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!